Bem-vindo, meu querido, de volta aqui à nossa aula e vamos dar continuidade falando sobre a chave de entrada no livro do Apocalipse. Apostila na mão, você está com a sua apostila, eu estou com a minha aqui. Observe que para entender o livro do Apocalipse a gente tem que saber ter a chave de acesso correta para a gente compreender o que vai acontecer nesse mundo, nesse período e o porquê esse livro foi escrito. Então, observe aí, por gentileza, a chave de entrada para o livro do Apocalipse. Pessoal, está aqui o rapaz com a chave na mão. Nós precisamos entender 3 fatores importantes que norteiam toda a Bíblia no que diz respeito ao fim dos tempos. Deus, quando cria Adão e Eva, ele dá para Adão e Eva a vida física, a vida espiritual e a propriedade. Dentro de tudo isso, ele tem um contrato com o homem. Ele deu pelo menos 3 cláusulas para esse contrato. A primeira é: crescei e multiplicai e povoai a terra. A segunda: dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo. A terceira: 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. O problema, voltando aqui para mim, é que quando Adão peca, ele perde esse título de propriedade que Deus deu para ele da terra. Mandou ele cuidar dos peixes do mar, dos animais do céu, e mandou ele crescer e multiplicar. Só que quando ele peca, é como se ele tivesse passado o contrato do planeta para Satanás. Agora o mundo jaz no maligno. É só morte, violência, idolatria, e cada ano que passa vai ficando pior. Só que esse contrato, pessoal, ele tem um prazo de validade, que é o que a gente vai falar hoje. Mas quando o homem peca, ele perde a vida física, a vida espiritual e a propriedade. Porém, observe aí para você entender melhor isso. Há 2000 anos atrás, através de Cristo, a vida espiritual começou a ser restaurada. Porque através da morte de Jesus, nós nos aproximamos de Deus novamente. Só que a vida física, ela vai ser restaurada no arrebatamento da igreja, porque o homem passou a morrer, pois o salário do pecado é a morte. Através do arrebatamento a vida física será restaurada, que é o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Agora, ele vai recuperar a propriedade, nós vamos recuperar a propriedade, porque o mundo jaz no maligno e Satanás é o Deus deste século. O planeta será restaurado completamente, conforme Isaías 11, principalmente o verso 7 e 8 a seguir. Então, pessoal, Adão perde a vida física, a vida espiritual e a propriedade. Só que há 2000 anos atrás, a vida espiritual foi resgatada através de Cristo. A vida física vai ser restaurada através do arrebatamento, quando nosso corpo será glorificado. Nós que estivermos vivos seremos transformados e os mortos ressuscitarão primeiro. É isso que a Bíblia diz. E depois a propriedade, o mundo está na mão de Satanás. Ele está com o contrato na mão, só que o contrato dele está acabando. E aí, pessoal, é um inquilino que não quer sair da casa. É um inquilino que está destruindo a casa, o dono quer a casa, só que o contrato está acabando. E o dono da casa, se você tem uma casa de aluguel, você vai perceber, se você alugar para alguém, você não pode chegar nessa casa a qualquer hora e entrar e dizer a casa é minha. Se está alugada para alguém, essa pessoa tem um domínio daquela propriedade. Você não pode acessar. E Deus, ele é respeitador de tudo isso. E o Apocalipse vai revelar que essa reforma no planeta vai acontecer. E o pior de tudo, pessoal, é que vai ter gente aqui nesse período quando essa reforma começar a acontecer. Porque a vida espiritual começou a ser ganha há 2000 anos atrás com Jesus Cristo. A vida física vai ser restaurada para nós mediante o arrebatamento da igreja, o nosso corpo transformado. E a nossa propriedade, que era o planeta, para ser um planeta abençoado, um planeta sem peste, sem queimada e sem muita desigualdade social, esse período vai acontecer nessa volta, nessa grande tribulação. Tá? Então é interessante a gente entender isso e saber que o contrato está acabando. Por quê? A Bíblia diz que o diabo ele tem pressa. Ele tem pressa porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Então, pessoal, só para você entender, a Bíblia vai trazer aproximadamente de Adão até nós aqui um pouquinho mais de 6.000 anos, pelo calendário judaico que usa genealogias. Nós tivemos um período, observe aí, por favor, a formação do homem, né? Não se esqueça disso, amados, para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Está lá em 2 Pedro 3,8. Então, da formação de Adão até nós, que eu coloquei aqui, calculei mais ou menos 2024, nós temos 6.028 anos, aproximadamente. Porém, se você parar para pensar, nós utilizávamos antes o calendário juliano. Quando o Juliano estava ali, até os meses, julho para Júlio César, agosto para Augusto César, eram homenagens, tá? O problema é que foi descoberto, há algum tempo atrás,
que o dia não tem 24 horas. O dia, ele tem 23 horas, 56 minutos e 43 segundos. Você pode pensar, e isso não tem nada a ver não, pastor. É pouquíssimo tempo, sim, mas dilui isso dentre os milênios, tá? Que nós estamos vivendo. A verdade é que nós estamos perdidos no tempo. Aí apareceu esse papa aqui chamado Gregório, que ele criou, no lugar do calendário juliano, ele colocou o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa hoje. Para resolver o problema do erro, ele criou o ano bissexto, né? E aí descobriram que tem um erro de 5 anos de diferença lá aqui na questão do nosso calendário. Então, só para você entender isso. É como se Jesus tivesse nascido 5 anos antes de Cristo. Como se ele tivesse nascido hoje, daqui a 5 anos ele ia nascer de novo. Quando eles descobriram que o calendário estava todo zoado, tudo bagunçado, não tinha mais o que fazer porque os livros já estavam escritos, tá? Então aí ele criou o ano bissexto para tentar resolver o problema. E sabe o que aconteceu, pessoal? Piorou. Foi isso que Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe, senão meu Pai, tá? Então a gente precisa ver, vou colocar aqui uma reportagem no jornal que vai falar sobre isso, que tem um erro no calendário gregoriano de pelo menos 5 anos. Então não era para a gente estar nesse ano que a gente está hoje, era para a gente estar há 5 anos atrás. O calendário era para ter sido modificado, ok? Se ficou alguma dúvida sobre essa parte, manda mensagem para mim, me liga, porque nós estamos aqui para melhor atender vocês. E a segunda parte aqui, pessoal, é sobre as profecias de Daniel. Observe na sua tela, por favor. O Império da Babilônia representa a cabeça de ouro da estátua de Daniel. O Império Medo-Persa, os braços e a barriga de prata, que vai de 539 a 331 a.C. O Império Grego, com o Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, ele representa a cintura de bronze, que vai de 531 a 188 a.C. Já no Império Romano, que representa as pernas de ferro, é de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. E o pé, que é ferro e barro, é o Império das Nações. E aí, pessoal, voltando aqui para mim, dentre todos esses impérios, quando eles estavam em cena, ninguém mais mandava em nada, eles mandavam em tudo. Hoje, nós estamos na era do pé, do ferro e do barro, porque hoje cada país tem o seu presidente, o seu rei, o seu imperador, o seu ditador, cada país tem o seu governante que representa o povo. Por isso que o pé é de ferro e barro, porque não ia ser só um grande império que ia mandar em tudo. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Então essa é a visão. Mas o que eu quero destacar com você, olha aí na sua tela, por favor, é o cumprimento dessa profecia, pessoal. Porque a profecia de Daniel, ela começou a se cumprir a partir do decreto de restauração de Israel por ordem do rei Artaxerxes, conforme está escrito em Neemias 2:1, no ano de 445 a.C. Essa foi a ordem dada, tá? Então o versículo 24, lá de Daniel, afirma que Deus determinou 70 semanas. O bloco que forma os versículos 24 a 27 é profeticamente dividido em 3 grupos. 7 semanas, que são 49 anos, porque cada semana são 7 anos. 72 semanas, que são 434 anos. E 1 semana, que são 7 anos. Estes somam as 70 semanas de Daniel. E nós sabemos, pessoal, que já se cumpriram 69. Falta agora a 70ª semana de Daniel. Mas se você colocar no papel agora, as 69 semanas, se você fizer 69 vezes 7, vai dar 483. 483 menos 445, que é o dia que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, dá 38 na nossa era, dá o ano 38 da nossa era. Jesus morreu com 33 anos, então a profecia de Daniel é errada, porque ele falou que da ordem para restaurar até a morte do ungido, então era para a conta fechar nos 33 anos de Jesus, só que ele não morreu com 38, ele morreu com 33. Então a conta não fecha. Fecha, pessoal, volta aqui para mim. Fecha. Pega os 5 anos, que está evidentemente, mostrando que existe o erro no calendário. É só você pegar esses 5 anos e tirar 38 menos 5, 33 é exatamente a idade que o Messias é tirado, e Daniel acerta a sua previsão de forma maravilhosa. Tá? Então só um adendo aqui, as 70 semanas de Daniel, 69 se cumpriram, e a última semana de Daniel vai ser os 7 anos da grande tribulação, porque nós acreditamos que Deus conta com o seu povo Israel para isso, ok? Eu vou parar por aqui e logo após eu venho com a lição de número 1, ou o nosso módulo de número 1, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, apontamento, dúvidas em geral,
pode mandar uma mensagem para mim que eu estou aqui à sua disposição, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe e a paz esteja com vocês.